deste conceito comunista estar prevista na Constituição do Brasil de 1988. Deixarei aqui embaixo o vídeo do discurso do Michel Temer na 6ª cúpula da Unasul, em Lima, Peru. Esse vídeo foi publicado na íntegra por Marta Serra em 30 de março de 2016. E, portanto, é um vídeo curioso, porque nesse discurso, absolutamente bombástico, o Michel Temer, naquela altura, era vice-presidente de Dilma Rousseff. E ele faz algumas considerações gerais e específicas sobre a Unasul. A Unasul é uma organização sul-americana absolutamente esdrúxula, estapafúrdia, de cariz comunista, e cuja concepção diplomática esbarra na questão da soberania nacional brasileira. Não só esbarra, bem como destrói a soberania brasileira. Portanto, quando nós falamos em Unasul, Ursal ou Pátria Grande, são nomes distintos que designam o mesmo projeto, que é o projeto de criação de uma grande área envolvendo as Américas, América Latina e América Central, suprimindo as fronteiras. Teoricamente, o argumento que os seus próceres criadores dão é que nós teríamos aqui um modelo mais ou menos como foi a Comunidade Europeia. Ora, a Comunidade Europeia é precisamente um modelo de comunização da Europa, promovido pelo conglomerado de Bilderberg. Entretanto, existem algumas coisas que a Comunidade Europeia tem e que a proposta da Unasul ou da Ursal é o acrônimo, é a sigla para União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Portanto, é quase que a mesma designação da antiga União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Não é? Então, existem algumas coisas que a Comunidade Europeia tem que aqui não se propõe a ter, como, por exemplo, cada país mantém o seu exército. Cada país mantém a sua Constituição. Cada país mantém o seu sistema jurídico. Cada país mantém as suas fronteiras definidas. Uma coisa é o indivíduo não precisar de passaporte para atravessar a fronteira. E até estudar em um país do outro, isso é normal, não é até aceitável. Outras coisas não são aceitáveis. Dentre as propostas da Unasul, nós temos precisamente a supressão real de fronteiras. Portanto, o Brasil, enquanto país, não existe mais. Nós temos a unificação de todas as polícias. Nós temos a unificação de todos os exércitos. Nós temos a unificação do sistema judiciário. Nós temos a unificação do sistema legislativo e do sistema executivo. Aliás, o Michel Temer fala disso claramente. Portanto, aquilo que nós conhecemos como países não existirá mais. De modo que, enquanto o povo continua discutindo essas questões de soberania nacional, ou acha que isso está existindo, na Constituição de 88 foram inseridos todos os dispositivos que permitem a construção da Unasul, da Ursal, da Pátria Grande. O que é a Constituição de um país? Ora, a Constituição Federal é a lei maior de um país. Não é? Então, se nesta lei maior tem um artigo, não é?
onde está previsto esta construção, evidentemente que isto é lei constitucional. Portanto, o povo brasileiro, gostando ou não, a partir do momento que qualquer tema, qualquer assunto está na Constituição, ele será implementado, independentemente do governo que assumir. Não é? E aonde está este dispositivo? Ele está exatamente no parágrafo único do artigo 4, que foi inserido na Constituição por Michel Temer. Exatamente por Michel Temer naquela altura, em 88. Mas Michel Temer não é o autor do tema. Ele é o sujeito que inseriu isto. Eu vou ler o parágrafo. Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. O trecho visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações refere-se precisamente à Unasul, à Ursal, à Pátria Grande e a todos os nomes que nós quisermos dar para esta mixórdia comunista. O que eu quero aqui deixar registrado é que está previsto na Constituição de 88 a perda da soberania do Brasil. Isso está referendado por lei desde 1988. Nessa mesma linha constitucional está montada a unificação das polícias, da Força Nacional, o STF da Unasul. Qual é o problema? Como é que o comunismo no Brasil foi sendo implementado? Todos esses passos foram sendo feitos dentro da mais absoluta legalidade constitucional. Eles tomaram o legislativo, vêm comprando parlamentares e eleições, implementaram urnas eletrônicas, mas veja, 88 tinha acabado de sair do regime militar. Como é possível, portanto, que na elaboração da Constituição de 88 houvessem tantos comunistas? É porque eles não se foram construídos, eles não surgiram por geração espontânea depois da Constituição. O comunismo nunca desapareceu, mesmo durante o regime militar. Este é o ponto fundamental. Um outro ponto fundamental, o Brasil é um país comunista, ele não vai se tornar. Aliás, ao contrário, o Brasil vai chegar a um ponto de fechar completamente o regime para construir aquilo que eles chamam de república socialista. E aí sim, nós vamos virar a China como era há 500 anos atrás. Agora, que o Brasil é um país completamente comunista, é. De que forma? É preciso entender que o comunismo não se implanta de modo uniforme em todos os países do mundo. Ele estuda o psiquismo do povo e ele se ajusta ao psiquismo. E foi isso que foi sendo feito dentro do Brasil. Eles foram penetrando as instituições e foram pervertendo as instituições. Vejam vocês que a Constituição de 88 é uma teratologia atrás da outra. Ela é um primor de horrores. Um primor. Portanto, o que está previsto ali na Constituição é absolutamente legal e o pior, teoricamente, ninguém pode ir contra ou ninguém pode extinguir um artigo da Constituição, e para extinguir precisa de muita força dentro do Congresso Nacional. Ora, esse crime, portanto, de supressão, de destruição da soberania nacional vem sendo tecido desde 88 e nenhum político o denunciou. Nenhum político o denunciou. Nenhum político o denunciou. O fato é, não há como deter o processo da criação da Pátria Grande, dado que ele está previsto na Constituição Federal. E esse é o caminho que os comunistas trilharam no Brasil. Eles tornaram lei
todos os passos e todas as teorias necessárias para a completa e definitiva comunização do país, criando a democracia socialista que eles tanto almejaram ao longo de mais de 100 anos. Ora, repito, quando um assunto consta como artigo na Constituição Federal, ele é, de saída, uma das leis mais importantes do país. O que as pessoas pensam que é uma Constituição Federal? Há uma série de pessoas que repetem como macaco amestrado esse artigo. E essas pessoas nunca tentaram que a pátria grande é um dispositivo constitucional. Portanto, trabalhar para que o Brasil seja comunista é um dispositivo constitucional. É uma obrigação da nação. E daqui vem todas as orientações do MEC, toda a orientação do esquema do sistema judiciário, tudo corre em cadeia, em efeito dominó, a partir do momento que está previsto na Constituição não só este artigo, bem como inúmeros outros, todos eles seguindo a mesma lógica de criação de uma comunidade latino-americana de nações. Qual é o próximo passo que está em curso no Brasil, sobre o qual eu já fiz vários conselhos acácios e posts? Inserir na nova Constituição que eles estão elaborando, na calada da noite, a palavra socialista. Quando ela for inserida, aí sim, o desenho estará completo. Enquanto isso, as pessoas estão brincando, bem como os políticos, de eleição ilegal, aprofundando a fraude, o crime e o golpe de Estado em curso no Brasil, levando cada dia mais o Brasil para uma linha socialista fechada. Termino aqui deixando uma pergunta. Se a pátria grande é um dispositivo constitucional, qual dos candidatos a presidente da República nesta eleição ilegal vai assumir o compromisso de suprimir este parágrafo da Constituição Federal? Se nenhum candidato, inclusivamente aqueles que se dizem de direita ou conservadores, não se dispuserem a ter uma palavra sobre isto, nós estamos, mais uma vez, sendo enganados, porque isto é todo o problema do Brasil. O seu rumo definitivo em relação a tornar-se uma democracia socialista. As coisas são mais do que sérias aqui dentro. E a população tem sido reiteradamente enganada por todos os políticos. Não salva um. E nenhum deles tem a dignidade de levantar a voz e, de fato, apontar o cerne do problema. Esta Constituição que aí está foi feita para durar 30 anos. E eles já estão falando claramente em fazer uma nova Constituição. E a nova Constituição que eles vão fazer é muito pior do que essa que existe. O problema é que a nova Constituição que eles fizerem, dificilmente eles vão suprimir o artigo da pátria grande. E qual é o político nessa eleição ilegal, caso assuma o governo ilegal, que vai suprimir esse parágrafo da Constituição Federal?